Sejam bem-vindos ao canal Vem Maná. Maná era o alimento que Deus enviava para o seu povo. Que esta meditação sirva de alimento para o seu coração. Este é o nosso desejo. Há um ditado que diz: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. A vida é uma mistura de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. Hoje estaremos meditando em como enfrentar os vales da vida. O texto para a meditação de hoje está em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esta é uma excelente notícia. Deus está presente mesmo quando passamos por vales escuros, por nossos dias de escuridão. Na Bíblia, o termo vale é usado com referência aos tempos difíceis da vida. No salmo objeto da nossa meditação de hoje, Davi fala do vale da sombra da morte. Em hebraico, essa expressão significa o vale da escuridão profunda. Todo vale serve para um propósito. Mesmo aqueles bem pequenos, inconsequentes, aquelas coisas que parecem meras irritações. Elas servem para algum propósito. A fé se desenvolve nos vales da vida. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto ou conveniência. Ele está interessado na nossa integridade. Às vezes, para desenvolver essas qualidades em nós, Ele precisa permitir que os vales nos alcancem. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Será que Jesus ficou isento de sofrimentos? De forma alguma. Por que nós deveríamos ter isenção? Será que Jesus foi tentado? Sim. Será que Jesus foi mal entendido, criticado injustamente? Sim. Será que você vai ser? Não resta a menor dúvida. Por que deveria ser diferente conosco? Deus não quer causar-nos mal. Agora, será que Deus pode usar os vales para o nosso bem? É claro que sim. Ele pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós. Deus deseja nos transformar, Ele usa os vales para nos fazer crescer. Verdades sobre os vales. Vamos falar sobre 3 verdades sobre vales. Primeira, vales são inevitáveis. Eles vão acontecer, conte com isso. Você ou acabou de sair de um vale, ou está passando por um vale, ou está a caminho de um vale. Depois de cada montanha vem um vale. Jesus foi bem realista a esse respeito. Em João 16 versículo 33, ele afirmou: No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. A questão não é se vai acontecer, mas quando. Experimentamos sofrimentos, tristezas, doenças. Há tempos de frustração, fracasso, fadiga. Faz parte da vida. Segunda, vales são imprevisíveis. Não é possível planejar, agendar ou demarcar os vales. Eles vêm justamente nas horas mais inesperadas. Alguma vez um pneu do seu carro furou em hora apropriada? Simplesmente acontece. E, geralmente, quando menos se espera, nas horas mais inconvenientes. Os vales chegam de repente. Eles são imprevisíveis. Você já percebeu como um dia bonito pode se tornar num dia terrível? Um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente. Terceira, vales são imparciais. Ninguém está imune contra vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Ninguém recebe passe livre de problemas. Todo mundo tem problemas, pessoas boas e não tão boas. Vales não são uma indicação de que você é necessariamente uma pessoa má. Simplesmente significa que você é uma pessoa. A Bíblia deixa claro que coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas.
Em Mateus 5 capítulo 45, Jesus declarou: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Quando a gente passa por uma situação difícil, a primeira reação é sempre: por que eu? Você acha que deveria ficar isento dos problemas? Que você deveria ser a única pessoa que nunca tem uma tragédia, prejuízo, perda de um ente querido? Ao invés de dizer: por que eu? Reconheça que vales vão acontecer, porque você é um ser humano. Lembre-se de que aqui não é o céu ainda. As coisas não são perfeitas aqui, há problemas e dificuldades. Os vales vão acontecer para pessoas boas ou ruins. Todos passam por vales assim como qualquer outra pessoa. Ficam decepcionados, ficam doentes, sofrem tragédias, perdem pessoas queridas, têm dificuldades financeiras. Aquele que crê em Deus também tem problemas, passa por vales assim como as demais pessoas. Mas existe uma diferença, e é uma grande diferença. A diferença não é a ausência do vale, mas a presença do pastor. Aleluia! Deus está conosco. Em Mateus 28 versículo 20 diz: lembrem-se disto, que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O que fazer durante a passagem pelos vales? Agora vamos falar sobre 4 atitudes que devemos tomar para atravessar os vales. Primeira: recusar o desânimo e o medo. Davi diz: ainda que eu ande. Ele não falou: ainda que eu corra. Ou ainda que eu entre em pânico e pare. Ou ainda que eu fuja. Andar significa dar passos firmes e conscientes, através do vale. Davi estava dizendo: eu vou enfrentar os vales que surgirem em minha vida. Recuse-se a ficar desanimado. Não é possível rodear o vale. Não é possível passar por debaixo ou por cima do vale. Só podemos passar pelo vale. A seguir, Davi diz: não temerei. Segunda: focalizando no poder de Deus e não no problema. É isso que é necessário. Se colocarmos 2 pessoas numa situação idêntica, e numa tragédia ou numa crise, uma vai ser devastada pela situação, outra vai ser fortalecida por causa da fé. O que faz a diferença é o seu foco de pensamento. É preciso focalizar não nas circunstâncias, mas em Cristo. Não na situação, mas no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus. A energia humana se esgota. A resistência humana tem limite. Para os vales da vida, precisamos de uma fonte maior que nós mesmos. Se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus esforços próprios, pode esquecer. Nós precisamos de uma fonte de poder maior do que nós mesmos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 34:18. Conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29 versículo 11. Terceira: relembrando da companhia de Deus. Deus não somente promete nos capacitar quando estivermos no vale. Ele promete estar presente. Quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Isaías 43 versículo 2. Ele promete estar conosco a cada passo durante o vale. Deus está dizendo que não há nada a temer, quando Jesus está por perto. Deus não está sentado no céu, olhando aqui para baixo e dizendo: espero que eles consigam vencer. Ele está conosco nos vales, andando ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos conduzindo. É interessante observar que a partir do verso 4, do Salmo 23, há uma mudança estratégica de linguagem. Até então, todos os pronomes pessoais estão na terceira pessoa do singular. Davi estava falando a respeito de Deus. Mas quando chega ao vale, ele muda para a segunda pessoa. Agora ele não está mais falando a respeito de Deus, mas, sim, com Deus. Tu estás comigo.
São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. De repente, o que é superficial se torna íntimo. Quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, queremos falar com Deus. Qualquer pessoa pode confirmar que são durante os vales que ficamos mais próximos a Deus. Quando nos sentimos desgastados, perplexos, desesperados e conversamos diretamente com Deus, é aí que Ele se torna real, e diz: Eu estou com você. Você não está nessa sozinho. É bom estar no topo da montanha, mas são nos vales que encontramos a Deus face a face. Ele nunca fica tão próximo, quanto nas horas em que estamos passando por vale. Quarta, confiar na proteção de Deus. Davi declara: A tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado eram as duas ferramentas básicas que um pastor usava para proteger e guiar as ovelhas. Uma vara tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em uma das extremidades. Pastores, em geral, tinham grande habilidade para arremessar a vara com precisão para contra-atacar qualquer ameaça. Com isso Deus está nos dizendo: quando você passar pelo vale, eu defenderei você. Eu o protegerei. A vara de Deus nos dará proteção. Ele não está assentado no céu, apático e indiferente. O bom pastor luta por nós. Ele é o nosso defensor e protetor. Isto é o que a vara representa. Salmos 34:19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O cajado era um bastão, arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade. O pastor usa o cajado para guiar e confortar. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar uma ovelha que cai ou que se afasta. Que esta meditação tenha sido como um maná, como um alimento para o seu coração. Este é o nosso desejo. Deus abençoe.